Por que Deus não curou a pastora Ludmila Ferber do câncer? Por que Deus deixou ela morrer nessa enfermidade? A gente sabe que todos que morrem com essa doença é uma morte dolorosa, é uma morte sofrida, é uma morte que, que causa tristeza em quem está vendo, que comove realmente. Mas a pergunta é, por que Deus não curou a pastora Ludmila Ferber? Porque ele, sendo o Deus Todo-Poderoso, porque ele, tendo todo o poder, porque ele, estando acima de tudo e de todos, não curou a pastora Ludmila Ferber, que tinha tanta fé nele, que acreditava tanto em Deus, que louvava tanto a Deus, que engrandecia tanto a Deus, que exaltava tanto a Deus. Por que esse Deus não curou a pastora Ludmila Ferber? Por que Deus não teve compaixão da Ludmila Ferber? Por que Deus não olhou para ela com um olhar de cura? Por que Deus não liberou uma palavra de cura para ela? Por que Deus abandonou a sua filha, que tanto cria nele? Por que Deus virou as costas para sua filha, que tanto cria nele? Essas são perguntas feitas por quem não conhece a Bíblia. Essas são perguntas feitas por quem acredita em um falso evangelho. Essas são perguntas feitas por pessoas que estão ouvindo um falso evangelho. Essas são perguntas feitas por quem não tem conhecimento bíblico, por quem não estuda a Bíblia. E sabe quem são os culpados por isso? Tanto é você que não estuda, quanto aqueles que pregam uma teologia da prosperidade que não é bíblica. Muitos estão ensinando por aí que o cristão não pode adoecer, o cristão não pode passar dificuldade, um cristão não pode ter nenhum tipo de dor, de enfermidade, e se tiver, é porque não tem fé em Deus, é porque está em pecado. Então a Ludmila Ferber estava em pecado? Então a Ludmila Ferber não tinha fé em Deus? Por isso ela ficou com essa doença e por isso ela morreu? Será que essa é a causa? Essas são perguntas feitas por quem está ouvindo essa falsa teologia da prosperidade, ensinada por esses falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes. Qualquer pessoa que disser para você que por ser cristão você não pode adoecer, ou que Deus vai te curar de todas as doenças, ele ou ela está mentindo para você. Você não encontra nenhum fundamento bíblico para dizer que um cristão não pode morrer de uma enfermidade. Você não pode afirmar para alguém uma coisa que a Bíblia não diz. E não há em nenhum lugar da Escritura uma afirmação de que por ser cristão você não vai adoecer, você não vai sofrer, você não vai ter uma enfermidade. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara. Ela diz que quem quer servir Jesus piamente padecerá perseguição, vai sofrer. Em nenhum lugar Deus garante nos livrar dos sofrimentos aqui na terra, mas Ele garante que todo esse sofrimento, toda essa dor, todas as lutas que passamos, um dia vai cessar. Mas Ele não prometeu que enquanto estivermos aqui, nós não vamos sofrer. No mundo, veja o que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele manda ter alegria em meio a aflições, em meio a tribulações, em meio a enfermidades. Então, o que está sendo pregado por aí é isso. Vá, venha para Jesus, você vai, só é vida boa, só é coisa boa. Não tem sofrimento, isso é mentira, isso não é um evangelho verdadeiro, isso é um evangelho falso. Isso é doutrina de homens. São falsos mestres atraindo seguidores para si. É isso que está acontecendo. Aí por isso essas perguntas. Por que Deus não curou Ludmila Ferber? A resposta é muito clara e simples. É porque ele não quis. É porque ele não quis. E isso faz de Deus um Deus mau? Não, claro que não. Pelo contrário, se você pensar da seguinte forma: Deus deu fim ao sofrimento dela e agora ela descansa em paz. Aí você vai ver o quão Deus é amoroso com seus filhos. Que até mesmo a morte para os seus filhos, diz os Salmos que agradável é para os filhos de Deus a morte deles. Porque cessa todo o sofrimento, toda a dor.
E agora ela já não está mais sofrendo. Ela não está mais passando nenhuma angústia, sentindo nenhuma dor. Ela está descansando. Ela está descansando. Então, essas pessoas pregam uma coisa que é totalmente contrária à Bíblia. São mentirosos mesmo, são falsos mestres mesmo. E alguns pregam porque já foram ensinados e nem têm o compromisso com a verdade de buscar, de examinar para ver se realmente estão pregando a verdade. Eu vou contar um caso aqui que eu presenciei, que eu testemunhei, que eu vi. Um pastor, no tempo em que eu estudava o seminário, o pastor diretor do nosso seminário, foi diagnosticado com câncer na garganta. E uma missionária da APEC, que fazia estudos, que dava estudos bíblicos em relação a evangelismo com criança para nós, essa missionária, ela foi diagnosticada com um tumor na cabeça. E o diretor do seminário foi diagnosticado com câncer na garganta. O diretor foi curado. A missionária morreu. Deus não tinha poder para curar os dois? É claro que ele tem todo o poder. Mas por que ele não curou os dois? Por que ele não curou ela como curou o diretor do seminário, o pastor? Porque ele não quis. Porque essa foi a vontade dele. E ninguém tem que estar discutindo qual a vontade de Deus, gente. Deus não deve satisfação para ninguém. Para ninguém. O Deus que curou o câncer na garganta do pastor não curou o tumor na cabeça da missionária porque ele não quis. Essa é a questão. Essa é a resposta, porque ele não quis. Não tem que estar fantasiando, não tem que estar enfeitando. É porque ele não quis. Esse era o plano dele. E se você realmente obedece a Deus, você tem que aceitar o plano de Deus e ponto final. E ponto final. E sabe como a missionária orava? O interessante é isso. Ela mandou notícias para nós. E a missionária, ela mandou dizendo o seguinte: muitos irmãos de denominações vêm aqui colocando as mãos para curar, para Deus me curar. Não façam isso. Foi ela que disse. Não façam isso. Orem para Deus fazer a vontade dele. Ora, uma pessoa que está com tumor na cabeça, ela quer que Deus cure. Pelo contrário, ela estava tão entregue a Deus que ela vivia pela vontade de Deus. Ela disse: se ele quiser me curar, que cure. Se não, amém. Amém. Essa era o mesmo recado do pastor. Foi até o pastor Fábio Mar, da cidade de Lábrea, pastor da primeira igreja evangélica batista, era o diretor do seminário na época, e ele foi curado. Fez tratamentos, ela com certeza também, que não é errado fazer tratamento médico, mas ele foi curado e ela não. Por quê? Porque Deus quis assim. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor está vivo até hoje. Um homem de Deus, de testemunho, que eu admiro muito. Eu nem sou de falar, mas esse eu admiro. Então, por que Deus não curou a pastora Ludmila Ferreira? Porque ele não quis. Porque a morte faz parte do caminho do ser humano. Diz Eclesiastes, tudo aqui tem um propósito. Há tempo para tudo. Tempo para nascer e tempo para morrer. Ela sabia isso. Melhor do que você e eu. Nós sabemos. O que nós devemos estar é preparados para esse dia. Ou para o dia em que vamos morrer, ou para o dia em que Cristo vai voltar. Nós devemos estar preparados. Pare de ouvir pessoas mentindo para você. Estude mais a Bíblia. Não seja refém desses falsos mestres. Se você for em um culto e a pessoa dizer para você que você, por ser cristão, não vai ter sofrimento, ele está mentindo. Não vai. Pare de ir a esses cultos, porque a verdade não é pregada lá. Se alguém chega para você, algum profeta, algum apóstolo, alguém diz para você: Deus está dizendo que você não vai sofrer, que ele vai curar todas as tuas dores e enfermidades aqui na terra. Ele está mentindo. Isso é um falso evangelho. Essa pessoa, o espírito que está nela não é o Espírito Santo. É o espírito da mentira. Você pode ter certeza disso. Então, esse é o meu comentário. Essa não é a minha resposta, mas essa é a resposta bíblica. Porque Deus não curou a pastora Ludmila Ferreira, como Deus não curou tantos outros, porque ele não curou Lázaro e tantos outros que morrem, outros irmãos cristãos que morrem, e a gente nem sabe. Porque não quis. Porque não quis. Ele não deve satisfação a ninguém. Quem é você, quem sou eu? Para fazermos tantas perguntas para Deus. Sabe o que Deus responde quando Jó começa a indagar ele sobre tantas coisas? Deus responde assim: quem é você? Onde você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos? Então essa é a pergunta de Deus para nos humilhar, para nos calar. Quem é você para fazer tantas perguntas? Quem é você que não tem conhecimento de nada?
Quem é você que é apenas um pecador para perguntar por que eu curo uns e não curo outros? Quem é você? Quem é você para querer decidir o que eu tenho que fazer? Quem é você para dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? É isso que Deus fala para nós. Essa é a resposta de Deus para nós. Quem é você? Põe-se no seu lugar, pecador. Você e eu somos pecadores. E você deve estar preparado. Nós devemos estar preparados para o dia em que vamos morrer. Essas perguntas são feitas para tentar acusar Deus de ser um Deus pequeno ou de nem existir. Na verdade, Deus é. Ele tudo pode, mas ele não vai fazer tudo o que a gente quer. A vontade dele vai se cumprir, não a nossa. O que ele tem para nós, o que ele decidiu ou decretou para acontecer, isso vai acontecer. Não o que nós determinamos, não o que nós profetizamos, nada disso. Somente o que Deus quiser vai acontecer. Essa é a segurança do cristão. É saber que, ainda que uma enfermidade dessa venha sobre nós e que a gente padeça e morra, há descanso eterno para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a dor, o sofrimento, tudo isso é terreno, é passageiro. Mas Deus nos garante um lugar de descanso, um lugar ao seu lado, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. Como diz Apocalipse, toda dor, toda lágrima, tudo isso passou. Já não haverá. Apenas paz, apenas descanso por toda a eternidade. Se serve de consolo para você que está enfermo, doente, muitos outros também estão. Deus, ele pode até não curar você dessa enfermidade física, mas o que Deus quer, o que Deus vai te curar é da enfermidade espiritual, é do pecado. O perdão é o remédio, a cura pro pecado, mas deve haver arrependimento. Arrependa-se. E talvez você morra de uma enfermidade, talvez você seja curado. Mas o que Deus garante é a salvação da tua e da minha alma. Ludmila Ferber não foi curada, mas ela foi salva.